Vamos. Querido Maestro Jesús, querido Maestro amigo, Maestro de bondad, de benevolencia, agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros y oramos uniendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, pidiendo tus bênçãos, Señor, para que podamos fortalecernos, para que podamos aprender, vivenciar tus ensinamentos, para que podamos, Señor, tornarnos mejores personas, personas de bien, personas caridosas. Entonces te pedimos, Señor, que nos permitas ir a tu encuentro el día de hoy, abriendo nuestros corazones, nuestras percepciones, para que podamos entender claramente tus palabras, para que podamos sentirlas en nuestro ser, en nuestra alma, sabiendo, Señor, que ese es el camino, que esto es lo que tú viniste a enseñarnos, tu ejemplo de amor, de humildad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar siempre abiertos al cambio, a la superación, al combate de nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Obrigada, Señor, por tu ejemplo, tu amor incondicional y todas las cosas maravillosas que traes a nuestras vidas. Que estos momentos, Señor, sean de mucha bendición para todos nosotros, de mucho aprendizaje, para todos los que estamos presentes, aquellos que no pudieron acompañarnos, para nuestros hermanos desencarnados que vienen también en búsqueda de esclarecimientos. Quédate con nosotros, Señor, ilumínanos con tu luz, protégenos, Señor, quédate siempre a nuestro lado, permite que nosotros caminemos contigo. Obrigada, Señor, que así seja. Obrigada, Yuri. Vamos lá, então. Boa noite aos que chegaram agora. Então, vamos fazer. A Vânia pode ler o primeiro texto, por favor? Posso sim. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Sim, Vânia. Caridade. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências,
a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Muito obrigada, Vânia. Caridade é um texto de Fabiano de Cristo. Sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. A ciência ateará sempre a chama da palavra nos lábios humanos, erguendo pedestais à inteligência. Mas sem a caridade de Jesus, que alimenta o corpo e sustenta a vida, debalde se levantarão púlpitos e monumentos. Todos os patrimônios que enriquecem o homem foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. A caridade divina é tangível em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino, a que nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. A caridade é a coluna central que o mantém. Sem ela, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Sem ela, os santos mofariam no paraíso e os pecadores clamariam desesperados no inferno. Os fortes não se inclinariam para os fracos, nem os fracos vicejariam ao contato dos fortes. Os sábios apodreceriam na estagnação por ausência de exercício, e os ignorantes gemeriam condenados indefinidamente às próprias trevas. Mas a bendita sentinela de Deus é o anjo guardião do universo, e nunca relega as criaturas ao desamparo, ensinando que a vitória do bem, com ascensão para a luz, é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. A estátua não desfrutaria o louvor da praça pública sem a caridade do material inferior que lhe assegura o equilíbrio na base. A luz não nos livraria das sombras se a candeia acesa no velador não lhe dirigisse os raios para o chão. O solo aceita as exigências do rio que o desgasta incessantemente, e com isto a escola terrestre permanece viva e fértil. A semente conforma-se com o negrume e a soledade na cova, e assim a mesa tem o pão. Sem obediência às normas da caridade que exalta o sacrifício de cada um para o bem, a bem-aventurança de todos,
Qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Somos todos filhos da graça divina e herdeiros dela, e para santificarmos a vanguarda do progresso, é imprescindível dar de nós mesmos em oferta permanente ao bem universal. Todo egoísmo está condenado de início. A água, sem proveito, putreface. O arado inativo é carcomido pela ferrugem. A flor estéril torna ao adubo. O espírito, permanentemente circunscrito ao estreito círculo de si mesmo, é castigado com a desilusão. Recebendo as bênçãos do céu através de 1000 vias, a cada instante da experiência no corpo, o homem que não aprendeu a dar, em auxílio espontâneo aos semelhantes, é louco e infeliz. Multipliquem-se palácios para a administração e para a cultura do cérebro, mas, enquanto a porta do coração não se descerrar ao toque do amor fraterno, a guerra será o vulcão espiritual do mundo, devorando a paz e a vida. Descubram-se preciosos segredos da matéria e entoem-se cânticos de triunfo no seio das nações gloriosas da terra. Mas enquanto o homem não ouvir o apelo suave da caridade para fazer-se verdadeiro irmão do próximo, o solo do planeta permanecerá empestado de vermes e encharcado de sangue dos mártires, que continuarão tombando a serviço da divina virtude em intermina caudal. Um texto que a gente encontra, que podemos encontrar no livro Falando a Terra, psicografia de Chico Xavier. Por sinal maravilhoso. Obrigado, Vânia, Giovana, a Yuri. Deixa eu só fechar aqui. Nós temos, né, como divisa da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E sempre me chamou a atenção que não é uma coisa simples, né, você colocar como divisa de todo um conjunto de princípios, de doutrina, que implica, né, o espiritismo é muito vasto, ele implica filosofia, né, religião, a espiritualidade no senso mais largo, ele implica a ciência, e ele toca todos os aspectos da vida humana, e ele poderia ter outra divisa. E Allan Kardec, no entanto, obviamente, obedecendo, né, aos espíritos superiores, vai colocar como divisa do espiritismo uma virtude essencial e básica da caridade cristã, né, a caridade, na sua visão cristã, e dentro dos padrões, né, da explicação e da compreensão espírita. E sempre me chamou a atenção isso, porque é algo importante, né? Quando a gente coloca uma divisa um lema que representa todo um conjunto de conhecimentos, isso é algo significativo. E acho interessante que na mensagem de São Paulo ele vai nos dizer, né, perscrutar o sentido profundo da caridade e as suas consequências, e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então é interessante porque ele nos convida, né, a um exercício para entender que a caridade é talvez um pouco mais do que a gente imagine. Ela tem talvez um sentido mais profundo do que simplesmente dar objetos, dar coisas. É lógico que, como nós já discutimos aqui, né, talvez essa primeira caridade que a gente faça, ela é igualmente importante, ela é igualmente necessária, ela é igualmente
um primeiro passo, muitas vezes, né? Porque dar coisas não significa necessariamente que a gente o esteja fazendo pelas boas razões ou né, com a compreensão devida, mas não importa, né? É importante que a gente comece em algum lugar. E é interessante que combinando essa frase de São Paulo, né? Onde é que nós vamos buscar, né, essa meditação, perscrutar o senso profundo, né? Quer dizer, investigar o senso profundo da caridade? Por nós mesmos é muito difícil e nem sempre nós conseguimos, nós somos almas ainda muito necessitadas, nós temos uma série de dificuldades para entender né, essa dimensão maior do ensinamento evangélico. E quando nós lemos, né, as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e, né, do Frei Fabiano de Cristo, a gente tem uma ideia do que significam para esses espíritos o fora da caridade não há salvação. E Frei Fabiano de Cristo foi um português, né, que viveu no século XVIII, ele veio para o Brasil relativamente jovem e se colocou na vida da época, né, aprendeu a fazer negócios, ficou rico, mas ele sempre ajudou, né, as obras de caridade, sempre fez o bem para um monte de gente, mas ele sentia, né, esse vazio na alma, né, como se faltasse alguma coisa. E um dia, encontrando alguns frades da Ordem Menor de São Francisco, ele pediu ingresso na ordem, deixou tudo, deu tudo que tinha, né, ele era um homem já rico, e deu tudo embora, e ingressou na ordem, foi ser porteiro no convento, né, no monastério em que ele ingressou, e depois ele foi colocado como enfermeiro, e na enfermaria do monastério, e ele passou, né, mais de 30 anos servindo, e ganhou fama de santidade, porque era um homem de uma imensa caridade, de um grande amor. Às vezes ele dormia na enfermaria para poder atender os doentes à noite. Então, também é muito bonito quando a gente lê sobre a caridade de alguém que a viveu, né? Que a viveu profundamente, que a viveu com uma devoção extrema. Então, lógico que na noite de hoje nós temos um convite, né, para refletir sobre essa virtude que é o lema da doutrina espírita, mas que São Paulo nos convida a refletir, mas quando nós lemos uma mensagem como essa do Frei Fabiano de Cristo, que eu nem ainda, né, toquei nela, não acho que a gente vai poder fazer isso ao longo do nosso estudo, nós vemos, né, que ela pode ter um sentido muito, muito mais profundo do que a gente imagina. Então, que a gente hoje possa, com o auxílio de São Paulo e, sobretudo, né, de Frei Fabiano de Cristo, que a gente possa extrair um pouco, né, dessa reflexão profunda e dessa compreensão profunda que esses espíritos adiantados, avançados na evolução cristã, né, nos trazem. Então, que a gente aproveite esses dois textos, né, que são certamente riquíssimos e extremamente instrutivos para nós. Então, nós abrimos, né, a palavra, né, àqueles que se sentirem convidados a partilhá-la. Oi, Adri. Oi, pessoal, boa noite. Tem tanta reflexão, né, nesses dois textos que é impressionante, né? Desde dele falar do cristianismo puro, né, que a caridade nos traz isso, nessa questão do cristianismo puro, né? Mas o segundo texto é uma coisa tão maravilhosa, né? O Fabiano de Cristo,
o que ele diz é a questão de que tudo na natureza tem uma harmonia, né? Então, tudo que temos é porque alguma coisa ou alguém teve caridade para conosco. E quantas vezes a gente deixa de agradecer tudo que a gente tem, né? Desde uma fruta que a gente vai comer, aquela árvore teve a caridade de dar esse fruto para nós. Então, assim, e qual é a nossa parte, né, nesse equilíbrio? Então, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente, às vezes, deixa de querer servir as pessoas por preguiça, ou por egoísmo, ou simplesmente porque a gente se sente o rei que quer ser servido o tempo todo, né? Então, é aquela questão do egoísmo profundo, né, que nós temos ainda dentro de nós. Então, eu achei maravilhoso esse texto, porque nos mostra, primeiro, a gratidão que temos que ter com todos e com tudo, né? E quantas vezes nós agradecemos nossos mentores por estarem nos ajudando, né? O tempo todo a gente devia abrir o olho e já falar obrigada, obrigada, obrigada o tempo todo, né? Por tudo que temos. E também abrir os olhos, né, e ver o que a gente pode, como a gente pode fazer as coisas e servir as pessoas e ajudar e fazer a nossa parte para que o mundo continue tendo uma harmonia, né? Porque até hoje nós não conseguimos essa harmonia. Temos guerras, temos briga por poder, tudo exatamente por falta da caridade, né? E aí, eu fui na Bíblia olhar o que São Paulo falava sobre a caridade, né? Então, tem a parte aqui que ele fala aos Coríntios, né? E então tem o capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Então ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então, ou seja, podemos ter tudo, ter inteligência, mas se não tivermos caridade, de nada adianta, né? Então, e o texto tem um pouco mais de coisas, eu convido vocês a lerem essa parte, que é bem interessante, e aí ele termina que permanecem a fé, a esperança e a caridade, que são as três coisas importantes, né? Mas que a maior delas é a caridade. Então, ou seja, ele coloca a caridade como mais importante ainda que a fé e a esperança. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Excelente. Oi, Yuri. Boa noite. Chamou muito a minha atenção no texto do Fabiano do Cristo, quando ele fala, não, que a caridade é a coluna central, e fala da máquina da vida. Então, eu me lembrei de Emmanuel, que tem um texto onde ele fala que a vida é a máquina divina, que todos os seres são essas peças importantes. Então, é que a cooperação é essencial, é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Então, dizendo, não, que ninguém é inútil, né? Todos temos talentos que podemos pôr em prática em benefício dos outros. Então, a gente sabe que nada no mundo é em vão, que tudo tem um significado, tudo tem um benefício, mesmo a mais pequena ameba, não tem uma função no universo. Então, todos somos importantes, todos temos algo que doar, todos
recebemos da providência todas essas aptidões, capacidades, dons, todos temos algo para servir no mundo. E Chico tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que ninguém é tão pobre para que nada possa dar de si mesmo. Então, ele não diz, nadie é tão pobre que não tem nada que dar, sino nada, desculpe, que nada possa dar de si mesmo, não? Então, todos temos algo para dar, algo para contribuir, para aportar a essa cooperação. Então, Adriana dijo, fazer nossa parte. O fato do contribuir com nossos deveres já é uma forma de cooperar no mundo, já é uma forma de contribuir a esse equilíbrio general, e a doutrina sempre nos faz esse convite do trabalhar, de ser útil, de utilizar criteriosamente os bens da vida, reconhecendo que tudo é um préstamo de Deus, que tudo, ele, pelo seu amor, ele nos prestou tudo, mas no momento oportuno a gente precisa retribuir tudo. Então, eu acho que eu gostei muito dessa parte, quando a gente fala da caridade, quando Fabiano disse que sem obediência às normas da caridade, a felicidade é impraticável. Então, eu penso essa caridade como Jesus ensinou, a esses 4 atributos essenciais, que é a benevolência, indulgência, perdão, abnegação. Então, se a gente não tem esses 4 atributos, eu acho que nossas ações na caridade não são como Jesus nos ensinou, porque não podemos perdoar se não somos benevolentes, não podemos perdoar se não somos indulgentes. Então, precisamos desses 4, eu acho que são esses 4 valores profundos que você falou. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Eu vou voltar aqui numa frase do apóstolo Paulo. Ele fala, esta divisa, né, fora da caridade não há salvação. É o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Eu acho que tem algo muito profundo nessa frase aqui, né? É a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida. Se a gente já tem a compreensão, né, de que nós somos espíritos em progresso, né, em aprendizado, e que nós estamos nesse mundo para aprender, para evoluir, né, que esse mundo é uma escola, ele dá nessa divisa, né, fora da caridade, que é a coluna onde a gente pode se apoiar, né, na vida. A caridade, então, ela orienta o nosso crescimento. Se a gente quer, né, como espírito, crescer e nos tornarmos, né, rumo à terra da promissão, significa de volta à casa do Pai, né? Nos tornarmos um espírito perfeito, um espírito de luz, e sem a caridade isso não vai ser possível. Isso não é possível. Segundo o que ele diz no texto, essa é a divina, a luminosa coluna, né, que vai nos dar o suporte para o nosso crescimento. Então, quem é caridoso, quem desenvolve a caridade, combate ao mesmo tempo o orgulho e o egoísmo, a vaidade, porque quem é orgulhoso não é caridoso, quem é egoísta não é caridoso. Então, quem é caridoso combate ao mesmo tempo todas as paixões e todos os vícios que a gente tem, que nós temos em nós. Então, esse é o mais sublime convite que nós temos, porque caridade é amor, né?
E Jesus, os ensinamentos de Jesus se resumem no amor, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama, a gente serve, a gente ajuda, né? E o texto de Fabiano de Cristo, ele vem dar esse, que é maravilhoso, e fala, tudo que nós temos no mundo é produto da bondade de alguém, né? Primeiramente, da bondade de Deus. Tudo que nós temos, né, como a Adriana disse, um fruto, nós temos que agradecer ter um fruto, porque é da caridade divina tudo que nós temos. Uma árvore que nos dá sombra, o oxigênio que nós respiramos. Então, a Adriana tem toda a razão, a gente tem que abrir os olhos de manhã e dizer obrigado por tudo que nós temos na nossa vida, porque pela inteligência que nós temos, que nos permite o aprendizado. Então, se nós queremos, né, retribuir todas essas bênçãos e esse amor que o nosso Pai tem por nós, acho que é através do trabalho, do bem que a gente pode fazer, né, na vida de alguém, fazer a diferença, levar o amor, levar o bem, a bondade, porque, como ele diz aqui no início também, né, o apóstolo Paulo, ele diz que porque a caridade, né, dos homens na terra e no céu, eles estão encerrados nessa máxima, né, os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. Então, quem pratica caridade, quem é bom, vai viver em paz. E no céu, né, quando partirmos do mundo, quem contribuiu e quem fez o bem, quem viveu no bem, né, quem viveu no Evangelho, vai estar diante das graças do Senhor. Então, é o centro, né, esse lema, né, essa divisa, fora da caridade não há salvação, é o centro, como César disse, está tudo em torno disso. E se nós queremos crescer como espíritos, se nós vemos já a vida, né, como seres espirituais e não um corpo material, é através desse ensinamento que nós vamos conseguir, né, que nós chegaremos, né, no nosso objetivo, que é de sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz, de bondade e de amor. Obrigado, Giovana. Sebastião. Boa noite. Eu também, um pouco, minha reflexão foi um pouco como a Adriana e agir assim, se nós observamos Deus é absoluta abundância em todo, em amor, Ele nos dá todo e nós estamos aqui pela sua caridade, porque Ele nos dá todo, oferece todo. E nós, quando somos egoístas, que é o contrário da caridade, nos fechamos a esse fluxo da abundância que tem que fluir, não? Quando eu sou egoísta, eu faço assim, tudo para mim, tiro para meu centro, é como que se eu creo limites entre eu e a existência e Deus. Então, os maiores exemplos que temos é Deus e Jesus, que Ele deu todo. Jesus, se tomava tempo para si, era para ir a meditar só, para servir melhor. Então, nossos exemplos estão lá e é difícil de se abrir tanto e dar todo, dar, mas eu entendo assim, fora da caridade não há salvação, mas entendo mais a um nível energético, como em vez de uno se fechar a Deus e a existência, se abrir, sair dessa prisão e fluir com a existência. Obrigado. É exatamente isso, Sebastião. É como se fosse o combustível da vida, né? Eu acho que esse é o senso da mensagem do Frei Fabiano de Cristo, que é como se a caridade fosse o combustível da vida. E é interessante que nós, nessa mensagem dele, né, ele vai mostrando para a gente que por que Deus faz o que faz, né? Ele nos criou
Ele nos dá vida, ele nos deu um corpo, ele nos dá família, ele nos deu um planeta, não é qualquer planeta, né? É um planeta que tem tudo. Ele nos deu a possibilidade de desenvolver inteligência, ele nos deu... E nós o desconsideramos o tempo todo, nós o recusamos o tempo todo, nós o negamos o tempo todo, nós destruímos o que ele nos dá, e ele continua nos oferecendo, né? Novas oportunidades, uma nova encarnação, né? Então, simplesmente alguém, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu entendo que vocês são pequenininhos, são crianças, e eu tenho, né, eu quero dar o que for necessário para que vocês cresçam, mas o que nós fazemos, né, com o filho, por exemplo? Nós fazemos isso. E é muito bonita essa mensagem do Frei Fabiano de Cristo, porque se nós pegássemos uma frase e fôssemos estudar, daria uma conferência, né? Então, por exemplo, a Adriana citou o exemplo da árvore, mas não é só a bondade da árvore que nos oferece aquele fruto, é a bondade, né, da terra que a sustenta, é a bondade dos vermes que oxigenam e que metabolizam, né, o nitrogênio que ela precisa, é a bondade da chuva que cai, é a bondade do tempo, é a bondade do sol, ou seja, a vida é um processo, né, aqui no texto ele vai dizer, né, ensinando que a vitória do bem com a ascensão para a luz é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade, né? Então, é impossível a gente ir para a luz, crescer para o bem, se não for em sistema de cooperação, de interdependência. Ninguém cresce sozinho, ninguém existe sozinho. E nós temos uma certa dificuldade com a caridade, de ver a caridade com essa amplitude, porque nós vivemos numa fase da nossa evolução que nós aprendemos a colocar entre nós e o mundo e as pessoas o dinheiro, né? E não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao dinheiro, não, né? O capitalismo, ele é uma evolução da nossa capacidade de entender as coisas, de valorizar, de compensar as pessoas, né, pelo trabalho, de diferenciar a quantidade de trabalho, de estudo que uma pessoa faz. Obviamente que ele não é justo sempre, ele não é perfeito sempre, né, ele tem que ser aprimorado, porque nós estamos numa fase ainda em que nós aprendemos a contabilizar as coisas, mas nós não vemos o que não é contabilizado. Quanto tempo uma mãe passa na cabeceira de um filho, ou um pai? Quantas horas de preocupação? O que paga isso? Qual é o valor disso em dinheiro? Não tem, né? Qual é o valor, né, de 9 meses de gravidez? Põe isso em valor. Não tem, né? Qual é o valor de cuidar? Então, a gente acha que pagar pessoas para atender nos hospitais, né? Não, isso é fazer uma coisa que socialmente nós sabemos que tem que ser feita e precisa ser feita e precisamos formar a gente, mas isso não é cuidar, né? Cuidar é aquela pessoa que fica 15 minutos a mais do que ela precisava, é o parente que vai para passar uma noite com a pessoa para não deixá-la sozinha, né? É o pai que vai deitar com a criança, né? Ou traz ela para pôr num bercinho ali no quarto, ou num colchãozinho, para que ela não fique com medo à noite. Isso é cuidar, né? É você estar com um idoso com quem ninguém quer estar. Então, isso não passa por valores. E o que acho que o Frei Fabiano de Cristo está tentando nos dizer é que a caridade é exatamente esse invisível da vida que torna a vida possível e sem o qual tudo seria o caos. Mas nós não vemos esse imenso invisível
né? Porque é o carinho da mãe que levanta cedo para preparar o lanche da família, né? É o pai que trabalha e faz sacrifícios, mas que ele não chega em casa e fala, né? É o professor que, às vezes, né, quebra a cabeça para poder ajudar um aluno que está com dificuldade. Enfim, é esse monte de coisas que não são contabilizadas e que, na verdade, torna a nossa vida possível. Porque seria impossível pagar por tudo isso, né? Como é que eu pago? Como é que eu agradeço a Deus ou negocio com Ele o preço de cada batida do meu coração? Como? Como é que eu pago a paciência dos meus benfeitores espirituais, que me toleram, né? Imagina, Não desistem de não desistem de mim, né? Como é que eu já teria desistido de mim, né? Mas eles não desistem, e faz séculos. Então você fala, de onde vem isso, né? Quem paga isso? Como é que eu pago isso? Não tem como pagar. O único jeito de pagar é você ingressar nesse círculo e falar, bom, eu agora entendi, eu vou tentar começar a fazer o que vocês fazem por mim, eu vou tentar começar a fazer por outros. Então, entrar nesse ciclo da vida que nos faz ser partícipes das coisas divinas. Né? Por que que alguém larga tudo, faz como São Francisco de Assis, né? Larga tudo e vai ser frade numa ordem de frades menores e servir como porteiro no mosteiro e depois como enfermeiro? Por que alguém faz isso? Né? Tá louco? Então, não, é porque ele já foi capaz de sentir no coração dele que existe algo que nos depassa, né? Que vai além do que nós... Agora, nós estamos descobrindo tudo isso, né? Eu, pelo menos, falo por mim, a gente tem muita dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade para entender toda a dimensão da caridade. Mas quando a gente começa a ser grato e pensar em todos os benefícios, né, que a gente recebeu, então, assim, quantas vezes, né, minha mãe deve ter deixado de comer para que nós, né, os 4 filhos, né, pudéssemos comer? Quantas vezes um pai e uma mãe se priva das coisas para que o filho possa ter? Então, existe um invisível imenso não contabilizado da vida e que torna a vida possível. Né? Sem esse invisível que nós não conseguimos cifrar, a vida seria impossível. Né? Como é que eu posso cifrar a amizade? Né? O carinho de um amigo, a atenção de um amigo. Não tem preço. Né? Então, são coisas que permitem a vida, sem as quais a nossa... E se a gente acreditar que é possível colocar um preço em tudo e pagar por tudo, como tem essa mentalidade, né, cada vez mais no mundo e, sobretudo, nos países do norte, é um ledo engano, né? Não é possível, né? Se não houver espaço para espontaneidade, para generosidade, né, para abnegação, para dedicação sem preço, o que nós vamos fazer? Começar a pagar as mães para que elas tenham filhos e os pais? E em que mundo nós vamos viver? Né? Se não houver espaço para que o ser humano manifeste amor, generosidade, né? Então, é lógico que nós não podemos viver sem isso, né? Oi, Adriana. Desculpa, toquei no, no ícone errado. Não, é interessante essa questão desse ciclo, né, que você estava falando, que, como eu tinha falado antes, que tem um equilíbrio, né, tem todo um equilíbrio. E aí, se essa questão de cifrar as coisas, tudo, né, que não tem como a gente pagar por tudo que a gente recebe, né, tudo. Mas eu estava pensando aqui também, quando a gente deixa de fazer a nossa parte
com amor, com abnegação, com tudo, o outro, consequentemente, talvez ele tenha que fazer em dobro, né? Então, além da gente não estar sendo caridoso, a gente está sobrecarregando o outro, né? Então, quer dizer, ainda é pior ainda a situação, né? Não sei se vocês, se ficou claro. Sim, sim, Adriana. Obrigado. Me abrimos. Karen. Buenas noches. Quería comentar que me llama mucho la atención que en múltiples estudios hacemos énfasis en la caridad. Y es que creo que es muy importante estar recordando constantemente, porque en lo personal, la palabra caridad para mí reflejaba mucho lo material, el regalar ropa, comida. Entonces, creo que desde que empecé a estudiar el espiritismo, para mí fue cambiar el concepto que tenía y entender que, bueno, una vez estudiamos que decía, la caridad material es dar lo que tenemos, pero la caridad moral es dar lo que somos. Entonces, no podemos dar aquello que no somos. Entonces, como el seguir trabajando en nosotros para poder compartir ese amor con los demás, creo que es como la caridad más bonita. Y también algo que había comentado Yuri, como la parte de la indulgencia, la benevolencia y el perdón de las ofensas, en lo particular a veces se me olvida y a veces es como estar recordando constantemente el respetar los procesos de cada quien, que también es ser indulgentes, respetar y apoyar en su proceso y en su crecimiento. Entonces, creo que sí es un tema muy amplio y muy importante y entiendo por qué es de los pilares fundamentales, ¿no? Para esa columna luminosa, porque sin eso tal vez se puede perder como un poco el rumbo, ¿no? De la doctrina y de nuestro, el por qué estamos aquí, que es venir a ayudar al prójimo. Gracias. Gracias, Karen. Nós damos um tempo. Oi, Sebastião. E quem mais levantou ali? Só rapidamente, se ninguém fala. Eu estava pensando que nós se observamos a natureza, todo está em equilíbrio, todo funciona bem em equilíbrio. Se olhamos sobre este planeta, todo menos nós. Nós não estamos em equilíbrio. Então, por esse fato de ser egoístas e orgulhosos e não dar essa caridade, porque se vemos os animais, eles só pegam o que precisam, não pegam demais. Não? Então, eu acho que, não sei se é com a inteligência, isso, nosso nível de evolução, é como uma ferramenta que não sabemos ainda utilizar, é como se você dá uma bomba a uma criança, vai fazer besteira, ou algo assim. Então, acho que eu não acho que Deus perdeu o controle conosco, que temos que passar para lá, mas exatamente a inteligência assim, um pouco mal utilizada. Obrigado. Obrigado, Sebastião. A Carolina, depois o Marcos, depois o João Paulo. Bom, eu estava pensando como que a caridade na minha vida antes do espiritismo não era muito clara, assim como que antes eu pensava muito em mim antes do que nos outros, né? Eu fazia caridade, mas não sei, era lá às vezes, né? Não com tanta regularidade como agora.
Então, eu sinto que a presença de Deus nas nossas vidas faz a diferença. Aí me veio uma imagem assim, como que todo mundo temos um copo na mão, um copo vazio, e a caridade é dar um pouco da água no copo dos outros, né, para eles ter algo para beber, né, para saciar a sede. Mas como que nós preenchemos esse copo? Recebendo dos outros ou recebendo da fonte divina, né, que é de Deus. Então, aí eu pensei que é necessário, antes de dar para os outros, se dar a si mesmo, né, se conectar com a fonte. Porque aí, se nós não temos esse copo cheio, a nossa sede saciada, é difícil pensar nos outros quando nós não temos. Então, é por isso, acho que é aquele, né, o mandamento de ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Colocam Deus antes, porque é bem assim, né? É antes se conectar com a fonte para depois poder compartilhar com os outros. É isso. Obrigada. Obrigado, Carolina. Marcos. Oi, eu pegando um pouco esse gancho, né? Porque a caridade, que coisa poderosa, né? Independe de tudo. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ter religião, não ter religião, pode... É inerente, não precisa de nada, basta a vontade de você parar de olhar apenas para você e ver o próximo, e se compadecer do próximo. E às vezes pequenas ações podem representar muito. Então, é um conceito que acho que esses textos mostram muito bem, né? A partir do momento que você percebe que as coisas não são você, são os outros, é simples, é a vontade apenas. Você não precisa de um esforço muito grande para fazer a caridade, não precisa ser algo grandioso. Os pequenos gestos podem representar muito. E um pouco que nem o Sebastião falou, às vezes isso já está inerente. Nós somos seres em evolução. Assim, é algo que, se a gente parar para pensar, é uma coisa tão simples, é tão inerente a querer o bem. Então, eu fico pensando que desde pequeno a gente nasce focado nessa questão. Tudo é competitivo, tudo é voltado para o próximo, para você se sobressair, para você pensar primeiro em você, você estudar, que são coisas importantes, mas talvez nesse meio do caminho, às vezes, como o César fala, que existe uma certa aridez, a pessoa talvez se desconecta desses conceitos, por exemplo, esse conceito da caridade, que é super importante quando você vê em no cristianismo, na religião. Então, acho que o fato dessa desconexão com a espiritualidade talvez faz com que um conceito que é simples e principal, como vocês disseram, é uma divisa, ele talvez não é olhado como deveria, e é uma coisa que não precisa ser grandioso, basta a vontade de querer não pensar em você, não ter egoísmo, fazer o bem. Então, é isso que me veio um pouco esse texto, assim, a gente... Todo esse tempo que a gente passa me lembra essa aula também de sexta-feira, onde o que está feito, a sua vida aqui vai acabar em um momento. Você não sabe se vai acabar amanhã, depois. Então, imagina a gente passar nessa sonolência sem perceber, e de repente pode ser algo que acabe amanhã e você fala: nossa, acabou, está feito, não tem, se perdeu essa vida. Acho que é uma coisa para acordar um pouco, como a Adriana disse, quando você acorda de manhã, se você pensar um pouco nisso, ou quantas pessoas são caridosas com a gente, os benfeitores, a natureza, Deus, você pensa, nossa, né, seria natural também de eu talvez parar de olhar só para o meu umbigo e olhar um pouco para o próximo. Então, acho que é isso. Maravilha, obrigado, Marcos. João Paulo. Igual o Marcos falou, né? E na linha da que a Carolina pensou também, né?
essa competitividade, nos mantermos, o sermos melhores, como a Carolina falou, pensarmos em nós mesmos antes dos outros. Esse é o velho homem que você sempre cita, né, César? Que há milhões, há milhares de anos vem reencarnando, vem sobrevivendo, vem lutando, né? E Jesus veio mostrar esse novo homem, né, que é mais do que sobreviver, é ajudar na grande construção divina, né? Então, aí a Karen e a Adriana citaram a questão, né, da dificuldade de entender a caridade. A Adriana citou aquela frase do Paulo, eu pensei muito tempo nisso daí, né? Nossa, quão importante é isso, né? Essa questão da caridade, por que é fundamental, que sem ela... E depois, né, depois de entender, de estudar, de ler e de viver, principalmente, né, sentir que a dinâmica das coisas ela é muito mais do que isso, envolve uma energia muito grande, na linha do qual o Sebastian falou, né, a gente percebe que tudo que pulsa no universo, que é diferente de caos e de escuridão, envolveu energia, né? O coração que agora bate é o coração que algo construiu. A fruta que sai do pé, e que é a caridade do pé, acho que foi a Adriana que citou, ela é a energia divina que em algum momento transformou sombra e pó em algo construtivo. Então, ali teve trabalho de milhões, de bilhões de anos, né? Numa construção que luta contra essa entropia negativa toda e vem proporcionar algo, e que a gente está convidado, por obra do amor e da caridade, tentar somar, né? Ajudar, doar algo para tornar esse mundo aqui, o meio em que nós estamos, melhor, né? É aí que a gente fala, não precisa, é o simples, o estender da mão, uma palavra de carinho, um bom dia amoroso, uma carta, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Facebook, né? E que a gente está ali proporcionando algo melhor, um sentimento bom. Evitar, de repente, na hora que a gente está com raiva, de soltar uma farpa que está ali na boca, prontinha para sair, a gente conseguir fazer esse esforço maior, né? E a gente vai construindo um ambiente melhor a cada dia em que nós estamos. É isso. Obrigado, João. É bonito isso, né? Você, que a Adriana falou e que você lembrou de o coração que está batendo é alguém que teve que construir, né? E eu lembro de um escritor que dizia: a criança ela é feita do sangue da mãe, né? E se parar para pensar, né? A gente só pode existir nesse planeta se alguém nos permitir, né? Por mais imperfeitos que sejam essas pessoas, mas elas nos permitiram, né? Uma mãe constrói com o sangue dela uma criança, né? De onde vem o corpo da criança? Então, é muito bonito, porque interdependência, cooperação e fraternidade, como nos diz, né, o Frei. E esse texto de Paulo, ele é muito bonito, porque ele fala, você pode ter tudo, você pode ser um gênio, você pode falar línguas, você pode fazer profecias, mas se não houver caridade, falta o elemento que te conecta a Deus, que nos conecta a Deus. Falta entrar nesse ciclo do amor espontâneo, da bondade, do oferecimento, né? Então, por que ele dá essa importância à caridade? Sem caridade você não terá nada, né? Você pode falar línguas, mas sem caridade você é só um sino que toca, né? Porque o teu talento, a tua capacidade, o teu recurso não está, né, em afinidade com esse ciclo do bem da vida, né? Do oferecimento natural da vida. E tem um aspecto disso que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é uma coisa que nós não é para fazer a caridade com a intenção de se beneficiar dela, não é isso. Mas é quando você começa a experimentar, né, e cada um de nós aqui deve ter a experiência num nível diferente, alguns mais, outros menos. Mas quando você começa a experimentar o poder que tem no bem,
você entende por que alguém larga tudo e vai embora e vai fazer a caridade, ou porque Chico Xavier nunca quis nada da vida que não fosse só fazer caridade. Você entende por que São Francisco largou tudo. Eles estavam vendo um bem que é muito maior do que todos os bens que nós temos ou podemos ter nesse mundo. É claro que eles estavam vendo algo que nós não vemos. E a gente tem que se perguntar o que é. E é muito, muito, muito necessário aí, é realmente necessário que a gente medite no que está escondido nisso. Porque quando você entra nesse fluxo da vida e você começa a sentir a presença de Deus no que você faz, no que você está se tornando, nos teus pensamentos, nos teus gestos, por mínimo que seja que nós sintamos isso, né? Eu não tenho a pretensão aqui de falar, eu não consigo sequer imaginar o que possa sentir um São Francisco de Assis, ou um Frei Fabiano de Cristo, ou um Chico Xavier. Eu estou estimando pela miséria de caridade que eu já experimentei na vida. E o que a gente sente vai nos mostrando que estar conectado nessa usina de força extraordinária nos torna poderosos. E aí você vê as contradições da caridade. Porque o Chico não tinha nada. Ele tinha um salário de aposentado do Ministério da Agricultura como escriturário. E ele alimentou milhões de brasileiros e não brasileiros. Fisicamente. Porque a caridade dele contagiava os corações e fazia as pessoas abrirem creches, asilos, orfanatos, né? E fazer sopas. Então, assim, foram milhões de pessoas beneficiadas por um homem que não tinha um centavo, simplesmente pelo poder do amor que ele tinha. Então, mas por quê? Porque ele estava conectado nesse fluxo de Deus. Né? Então, o poder que nós experimentamos é algo muito grande, né? Você começa a entender que a tua vida está na mão desse poder, que esse poder cuida, que esse poder é bom, que esse poder é generoso, que ele coordena a tua vida, e que você não está sozinho, que você não está abandonado. E sentir isso é algo muito poderoso. Né? Então, fazer a caridade tem um impacto sobre os outros, mas tem um impacto sobre nós que, assim, é assustador. Né? E é tão assustador que leva alguns homens e mulheres a abandonarem tudo nesse mundo para se dedicarem exclusivamente à caridade. Porque eles sentiram esse poder, eles sentiram essa força. Né? Então, é algo que eu pelo menos não compreendo ainda, né? E estou me esforçando para entender. Porque é algo muito bonito, né? Que nos leva, que nos dá um... E é impressionante como isso vai tornando a nossa vida. Por exemplo, eu teve períodos que eu estava querendo, precisava muito estudar, né? Porque eu tinha prova na faculdade. Eu falo, não, mas eu vou, né? Eu nunca deixei de ir ao centro e era muito importante para mim, né? Era sagrado e, né? A gente cortava na diversão, cortava né? nos passeios, mas, né? Ia ao centro. E assim, às vezes eu ficava ali, né? Uma tarde inteira de sábado com as crianças e a gente tinha sopa e tinha, né? No domingo de manhã também tinha sopa, evangelização, mocidade. Eu saía, né? Às vezes eu ficava dias, às vezes, tentando estudar e entender uma matéria, né? E não conseguia. Né? As físico-química da vida, as físicas, e lá você encalhava, né, num assunto, aí você saía daquele lugar e aí fluía. O que até ali não tinha fluído, fluía. Então, é por isso que Jesus falava, busca primeiro o reino de Deus. É como se ele dissesse, filhinho, olha, você se conecta na fonte e aí a tua vida flui. Mas você está tentando resolver o problema num nível que é muito limitado. Talvez você consiga resolver nesse pedacinho, mas
você está desconectado do resto. Te liga na fonte, né? Jesus usava o símbolo, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós não temos raízes. Nós não somos a fonte da nossa vitalidade. Ainda não. Eu não tiro de mim mesmo o poder, a vida, a lucidez. Nada disso vem de mim. Isso vem dele. Então, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele morre. Então, a mensagem do Senhor é muito clara para nós. Então, se eu me ligar nisso, eu estou vivo. Se eu tiver tudo nesse mundo, mas não estiver nisso, eu não tenho nada. Tudo é vazio, tudo é sem sentido, tudo é morto. Então, entender isso é uma caridade que a gente faz com a gente mesmo. Porque a partir daí eu começo a cuidar do que é essencial. Então, não... E aprende a dar valor ao que é essencial. Essencial. Essencial é esse invisível, né? E enquanto a gente não entender isso, esses homens, né, São Francisco, Chico Xavier, eles entenderam e sentiram o que é o essencial. Eles entenderam que a felicidade real vem disso, né, do que não se compra com dinheiro. Que a felicidade real, ela vem da fonte, né, da videira. Então, quando a gente entender isso, a gente vai poder, a gente vai entender que não é correndo atrás do que é material que nós vamos encontrar a felicidade, porque o mundo nos faz acreditar que a felicidade vem de comprar algo novo, de comprar algo material, né? Um carro novo, a gente vê as pessoas correndo atrás disso, mas depois que você compra, na semana seguinte passou a euforia e aí a sede volta. Então, porque não é o essencial, não é isso que nutre a alma, não é isso que nutre o coração, que traz a verdadeira alegria. Então, a gente precisa entender o que é o essencial, e está no invisível, nessas coisas invisíveis, né? Dessa conexão com a fonte divina, com a videira, com Jesus, porque é Ele que nos nutre, que nos sustenta. Então, quando a gente se deixa alimentar por esse alimento divino, tudo passa a ser, esse passa a ser o sentido da nossa vida, e não mais do que o mundo possa nos dar, né? Porque o que o mundo vai nos dar vai virar pó, e a gente vai acabar desnutrido. E se a gente quer realmente, né, nos sentirmos vivos e nutridos, nos conectarmos realmente ao amor divino, a essa sabedoria, né, a essa luz que nós precisamos aprender a nos abrir para ela, porque nós temos que aprender a ter acesso a tudo isso, e se a gente não tem ainda é porque nós estamos fechados, né, a esse amor que é abundante, é infinito. Se a gente não sente nada é porque a gente ainda não conseguiu se abrir, porque ainda nós estamos olhando para o que não é essencial, nós estamos olhando para o que é supérfluo, e o supérfluo não vai nos preencher. Jamais, porque tudo passa. Então, é muito lindo tudo isso, né? Porque a gente tem que entender que para viver nesse mundo, nós precisamos das coisas deste mundo, mas tudo é supérfluo. E perder uma vida atrás disso é perder uma vida. E uma última palavra, talvez, né? Eu lembro que as pessoas vinham, né, até o Chico e perguntavam: como é que eu faço, Chico, para desenvolver a psicografia? Como é que eu faço para desenvolver a vidência? Como é que eu faço para escrever romances mediúnicos? E ele falou para esse amigo que conta isso, né? Falou raramente, né? Quase nunca as pessoas vêm aqui para me pedir como é que eu desenvolvo a bondade.
E aí você fala, né? Ah, o Chico está sendo piegas, né? Não, né? Não tinha uma palavra que ele dissesse que não tivesse um sentido profundo. Na verdade, é quando a gente desenvolve a bondade, ou seja, a caridade, que a gente passa a merecer o desenvolvimento de todas as faculdades, sejam elas quais forem. Porque Deus, sabendo que você quer ajudar, ele sabe que é melhor você ver mais longe. Aí ele te dá clarividência. Deus, sabendo que você pode ser um recurso para as pessoas, ele te dá mais força. Ele te dá mais lucidez, ele te dá mais entendimento, mas não porque você está desenvolvendo o eixo, aquilo que é o eixo, né? Todo mundo quer desenvolver evidência, mas ninguém quer receber espírito necessitado em reunião mediúnica, né? São os necessitados que precisam de nós, né? E os mentores vêm junto, né? Porque eles dizem, ok, você aceita receber aqueles que precisam de você, nós estamos com você, né? Então, é esse o processo, né? E por isso a doutrina espírita insiste no aspecto moral, espiritual do nosso desenvolvimento, porque é aí que está tudo bloqueado, né? Eu posso ser o cérebro mais privilegiado do mundo, sem Deus, sem caridade, né? Sem amor, eu sou uma criatura miserável e perigosa, e posso construir destruição, morte, tragédia para mim e para os outros. Então, isso é um eixo, né? Por que alguém como Chico fala isso? Por que Allan Kardec colocou no centro da doutrina espírita a caridade? É porque eles estão vendo coisas que nós não vemos, né? E a Karen tem toda a razão. Por que nós voltamos na reflexão desses temas com uma certa insistência? Porque nós precisamos entender tudo isso. Senão, o que nós vamos fazer e como nós vamos viver não vai ter sentido, né? Então, é maravilhoso que a gente tenha na nossa vida, né, esses benfeitores. Quando eu leio esses textos, ou quando a gente recebe, né, numa reunião mediúnica, um escrito, uma palavra, e que eles tomam o tempo, às vezes, de vir por caridade nos falar, né? Nós não temos mais a ilusão de imaginar que nós merecemos, né? É uma concessão, é bondade dos espíritos virem a nós. E esses textos, né, quando a gente vê a obra do Chico e você lê esses textos, por exemplo, quantos estão estudando a obra, né, Falando a Terra, por exemplo, e estudando esses textos? Nós estudamos um na sexta, né, como o Marcos lembrou, que vamos continuar na semana que vem. Você fala, meu Deus, como é que pode, né, um texto daquele? Mas o que é isso? É bondade, porque esses espíritos poderiam guardar a experiência deles para eles, é o que o Frei Fabiano fala, né? Os pecadores estariam ardendo no inferno para sempre, porque nunca ninguém ia fazer nada por eles, né? E os bondosos inteligentes estariam enferrujando, porque eles não teriam atividade, movimento, não teriam sentido. Para que ser bom, inteligente, se você não pode ajudar, partilhar, fazer algo pelos outros, né? Então, é muito bonito isso. Eu estou longe de entender tudo isso e que peço a Deus, né? Os católicos, quando oram o terço, a primeira coisa, as primeiras frases que eles dizem, né, no início da oração é: Senhor, que eu desenvolva as virtudes necessárias para compreender, né, e praticar tudo isso. Então, na verdade, é uma oração que a gente deve fazer sempre, né? Que me permita, Senhor, desenvolver as virtudes que eu preciso para entender tudo isso, para ser melhor, para fazer algo melhor, né? Para aproveitar a minha vida, para não deixar que seja um vazio, né? E isso que o Marcos lembrou do nosso estudo da sexta é muito sério, né? Para quem não frequenta na sexta, é um espírito, né, que escreve um espírita que escreve o desencarne dele através do Chico, né? E em várias páginas, né? E a gente até dividiu em 2 dias. E ele conta, né? E ele fala que assim o espírito que o recebe lá era um amigo, né? Um antigo colega espírita também, e diz, olha, não alimente pensamento, porque ele começa a pensar na família, nos amigos, nos negócios, nas coisas inacabadas.
E ele diz, olha, não alimente pensamentos de amargura, de a tua encarnação como Pedro acabou. Né? Aqui começa outra história. Então, é assim, a fatura fechou. Mas enquanto nós estamos aqui, ela não fechou. Então, é uma bênção para nós que a doutrina nos dê, por isso que São Paulo fala no final do texto, agradeça pelo conhecimento espírita que te permite entender Jesus, que nos permite entender Jesus. Né? Porque pode fechar para qualquer um de nós a conta, né? Fechou. E não dá mais para mudar essa vida, porque já não está mais nela. Né? Então, que a gente viva, faça o melhor que pode, e que aceite, inclusive, o fato de que nós vamos errar, de que nós vamos tropeçar, mas nosso trabalho é tentar, né? Fazer o melhor, começar e recomeçar, se for necessário. Também isso é caridade, né? Porque se a gente desistir, há toda uma fila de pessoas que talvez não recebam os benefícios que vão vir do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa mudança, do nosso crescimento. Se eu desistir de ser melhor, porque eu não sou ainda quem eu deveria ser, bom, tem muita gente que poderia ser beneficiado pelo meu esforço que não será. Né? Então, não dá para esperar ser perfeito para começar a fazer as coisas, né? Como a gente já falou. A gente tem que ir fazendo e aprendendo. E aceitar que, por enquanto, eu ainda não sei tudo. Não consigo fazer tudo. Não consigo praticar todas essas virtudes. Mas se eu não continuar, eu não vou conseguir nunca. Né? E o pouquinho que eu fizer, né, vale a pena, né? Eu vivi a caridade em alguns momentos da minha vida quando eu não fazia a menor questão de pensar nela. Né? Eu comecei no Espiritismo, a gente criou uma creche, e um dia, né, conversando com... Não vou contar a história toda, basicamente, né, eu já contei aqui uma vez, e eu estava numa escola pública à noite, dando aula no primeiro colegial, e uma menina falou, você é o tio César, né? Ela falou, tio César, né? Eu falei, bom, é criança da creche, né? Falei, sim, mas eu não lembro de você. Ela falou, eu sou, né? Falou o nome dela, tal. Ela falou assim, eu fui. Eu falei, tá, lembro de você, agora lembro do teu irmão, como é que ele está, tal. Perguntei da mãe, né? Que lembrava deles, moravam numa favela. E ela falou, os anos que eu vivi naquele lugar foram os mais felizes da minha vida. Então, a gente não faz ideia, né, de como o que a gente às vezes fazia, né, sem se dar conta e simplesmente com generosidade, né, você é jovem, você faz aquilo com espontaneidade, né, você não está calculando nada, não está pensando em nada, e aquilo pode ter marcado a vida, né, e às vezes é a oração de uma pessoa dessa que eu nunca mais vi na minha vida que às vezes me permitiu sair de um abismo no qual eu estava entrando, por exemplo, num certo momento da minha vida, ou que vai nos salvar num momento de aflição que nós estamos vivendo, ou que vai resgatar um filho meu. Né? Meu filho não sabe quem é aquela pessoa, eu não sei quem é, ela não faz parte mais da minha vida, mas ela pode ser amanhã a salvação de um filho meu, de um neto. Porque a caridade tem esse poder. Né? O bem vai se propagando. Né? Então, é muito bonito. Né? Nós que estamos começando a entender tudo isso, a gente tem um trabalho imenso a fazer em nós mesmos, eu falo por mim. Né? Tenho ainda muitas dificuldades com certos aspectos da caridade, que envolvem mais a caridade moral, né? Mas acredito que nós já estamos conseguindo entender um pouquinho, né? Pelo menos eu estou fazendo um esforço para entender um pouquinho disso. E aos poucos eles vão nos ajudando a entender mais. Né? Mas está ótimo. Acho que o nosso tempo se esgota. Vamos encerrar então.
vamos aproveitar nesses momentos para pensar nas pessoas que nos estão queridas, nos nossos doentes, nos nossos familiares, pensar nos nossos projetos da semana, né? Que a gente peça nesse momento orientação, esclarecimento, que os Espíritos nos mostrem aquilo que nós precisamos ver, né? Então, vamos orar. Querido Mestre Jesus, Tua presença, Senhor, é o maior gesto de amor de nosso Pai. Não bastasse nos dar a vida, um mundo, múltiplas oportunidades. Ele nos enviou o Senhor. E quão miseráveis, Mestre, nós nos sentimos. Tão pouco temos feito, tão pouco compreendemos, tão pouco lutamos, Senhor, para vencer nossas misérias. E o Senhor veio a nós. Cada palavra, cada gesto, foram um convite e são um convite para os nossos corações endurecidos. Que chegue logo, Senhor, o dia em que nós possamos ser chamados bem-aventurados. E chegue logo o dia, Senhor, em que nossas vidas estarão entregues ao Senhor e não mais às nossas ilusões. Que venha, Senhor, o dia em que nossos corações se desprenderão, se libertarão das amarras em que nós o prendemos. Ensina-nos, Senhor, a vivermos no espírito de gratidão. Que razão teria nosso Pai para nos manter em vida, se não fosse por nos amar? Que razão teria Ele para nos dar todas as bênçãos que nos tem dado, se não fosse para manifestar seu amor por cada um de nós? E que alegria deve Ele sentir quando nossos corações despertam do sono profundo, quando nossos olhos se abrem para a luz da vida. Nós, Senhor, bem sabemos da nossa condição e agradecemos, Senhor, a bondade daqueles que vieram a nós, que nos deixaram estes mapas do caminho, colocando alertas para que não nos percamos. Nós agradecemos, Senhor, estes amigos que se encontram agora nos nossos lares, que nos abençoam com a luz da bondade, da serenidade, do entendimento.
que eles possam nos intuir, nos orientar, nos mostrar os caminhos seguros do crescimento, nos mostrar o essencial para que não percamos mais tempo. Nós oramos, Senhor, oramos com fé, com unção, com respeito, porque estamos diante da luz, do amor de Deus, daquele que é para nós a fonte da vida, o caminho da redenção, a luz dos nossos dias. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito aquele que vem em nome de nosso Pai, para nos estender as mãos, para abençoar nossas vidas, para nos tirar do abismo, da miséria e do egoísmo. Nós, Senhor, agradecemos e pedimos que o Senhor se compadeça de nós, que ainda não aprendemos a amar, a perdoar, a aceitar nossos irmãos com suas lutas e dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos de nós mesmos, a vencermos, Mestre, o isolamento daquele que vive para si, sem perceber que a vida é troca, fraternidade, colaboração. Que o Senhor nos ampare, Mestre, a darmos um pequenino passo a cada dia. Abençoe nossa semana, nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos. Abençoa aqueles que estão lutando com dificuldades em suas famílias. Abençoa, Senhor, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Ilumina, Mestre, aqueles que caminham na escuridão, que se afastaram de Deus. E ensina-nos, Senhor, a nos mantermos no caminho, para que outros possam vir, ao ver a Tua luz refletida em nós, nos nossos pequeninos gestos e palavras, e possam igualmente encontrar o caminho. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, Mestre, nos ampare, nos sustente na luta, nos mostre o caminho e nos dê a força de vontade de prosseguir. Perdoa, Senhor, e ampara a cada um de nós, para que também aprendamos a amar e a perdoar. Fique conosco, Senhor, hoje, para todo sempre. Que assim seja, Mestre.